Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento Plano Santa Saúde. Há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Boa noite. Devem ser empossados amanhã em São Vicente 2 vereadores que vão assumir as cadeiras dos parlamentares cassados pela Justiça Eleitoral. Dessa vez, por vandalismo, está sem funcionar o elevador lá do Cidade, da passarela da Alfândega. Foi aprovado na Câmara de Santos o projeto de lei para regulamentar a circulação de equipamentos de mobilidade individual, elétricos ou motorizados. O prêmio Revelação da Música Brasileira é do violonista Plínio Fernandes, que nasceu em Itanhaém e hoje vive em Londres. Mais uma marca histórica para o jornal A Tribuna. Foi publicada hoje a edição número 45.000. Começou o JT2. Quase 3 anos após as eleições, 2 novos vereadores vão compor a Câmara Municipal de São Vicente. Isso acontece porque a Justiça Eleitoral constatou fraude para a cota de gênero nos votos obtidos por candidatos do PSL ao Legislativo em 2020. Na última segunda-feira, a Câmara declarou cassados por decisão da Justiça os mandatos dos vereadores Wagner Cabeça e Eduardo Oliveira, que foram eleitos pelo PSL, mas agora estão no Partido União. E hoje a Justiça Eleitoral fez a recontagem dos votos para definir os novos nomes. Sobre o assunto, a gente vai falar agora com o Mozart Dias. Boa noite, Mozart. Quais são os novos nomes que vão ocupar essas cadeiras no Legislativo? Boa noite, Adriana. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente no JT2. Os nomes são Felipe Rominha, do PP, teve 2.157 votos, e também Alfredo Moura, do PROS, ele teve 1.819 votos. Esses vereadores foram empossados, vão ser empossados amanhã, de acordo com o presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente. Tá? Então, eles já receberam um diploma, já foram diplomados pelo TSE, e o TSE já encaminhou os 2 diplomas aqui para a Casa de Leis. Como você mesmo disse, a Justiça Eleitoral anulou, por fraude, por cota de gênero, os votos obtidos por os candidatos do PSL. No caso de Eduardo Oliveira, que você falou, hoje ele é secretário de Habitação, então ele está licenciado aqui da Câmara. E quem estava no lugar dele é o Sargento Barreto. Então, de acordo com a presidência, a partir de amanhã, eles podem ser empossados, porque toda a diplomação já foi feita e enviada aqui para a Casa de Leis. Então, de acordo com a Justiça, 6 partidos políticos fizeram essa denúncia e foi comprovado que existia aí uma candidatura laranja. E por isso, depois de investigação, uma das candidatas, ela estava fazendo campanha através de uma rede social para outro candidato. Assim, depois da investigação e comprovação, a Justiça Eleitoral determinou, assim, a cassação dos 2 vereadores. Vamos ver o que o presidente da Câmara fala. Vereadores cassados já foram cassados pela Câmara, E agora nós estamos aguardando a decisão judicial que já saiu, Só que nós estamos aguardando documentos, para a gente empossar os 2 vereadores que já são conhecidos, que é o Felipe Rominha, do PP, e Alfredo Moura, do PROS. São 2 vereadores já experientes, Não vão ter problema, não vão ter dificuldades nenhuma, com certeza. Dessa vez, por vandalismo, está sem funcionar um dos elevadores da passarela da Alfândega, que dá acesso à travessia de barcas entre Santos e Guarujá. Boa noite, Matheus Crossi. Essa pessoa que acabou danificando o elevador já foi detida? Sim, Adriana, muito boa noite para você. Boa noite a todos. Mais um capítulo dessa novela, Só que dessa vez, como você comentou, um dos elevadores está aí interditado, um dos lados, na verdade, foi interditado aí por causa de um ato de vandalismo que aconteceu no dia 29, segunda-feira. Um jovem de 18 anos foi inclusive detido depois de apedrejar as portas de um dos elevadores aqui na parte de baixo, que fica bem aqui desse lado que eu estou. Então,
Quem tem algum problema de locomoção, vou até virar aqui, ó, que nesse caso vão passar agora, um senhor que é cadeirante, eles vão ter que atravessar. A solução é ter que passar por aqui, né? Boa noite. Sim, boa noite. Infelizmente, na segunda-feira o elevador já estava com problema, tinha um trem parado aqui e nós não conseguíamos passar da saída da barca para o lado de cá. Tá certo, obrigado. Viu como ela comentou desde segunda-feira, a guarda portuária está orientando também os pedestres. Tem um pouquinho de trânsito sentido Ponta da Praia até aqui o centro de Santos, para quem está, para os motoristas, na verdade, né? E ela comentou, ó, ela tem que agora atravessar e questão do trem, né? Coisa de 5 minutos atrás, tinha um trem que estava parado aqui há mais de meia hora, pelo menos, né? O tempo que eu cheguei aqui, ele estava parado. Então o pessoal ainda tem que aguardar o bendito do trem passar para poder atravessar para o outro lado, né? A outra questão, né, para vocês entenderem, é que a SPA, né, a Santos Port Authority, informou que está aguardando aí as portas serem trocadas para que aí sim façam os testes de segurança para que o elevador volte a operar. Do lado Porto Centro, o elevador está funcionando normalmente. Vamos aguardar e ver até quando esse novo capítulo dessa novela vai se arrastar. Adriana. É isso. Matheus, complicado porque a gente já fez tantas reportagens falando dos problemas da própria empresa e agora mais esse problema que a própria população tem que cuidar, né? E depois dos últimos dias de chuva, a quinta-feira começou sem precisar carregar o guarda-chuva. A gente vê imagens aí ao vivo, olha só, sem chuva, algumas nuvens, mas não há previsão mesmo de mais instabilidade nos próximos dias. O sol deu até o ar da graça hoje e, pelo jeito, ele deve ficar até o final de semana. Em São Vicente, os termômetros podem chegar aos 22 graus. Em Santos, mínima de 17 e máxima de 22 também. O mar não vai estar favorável para o surf. As ondas não passam de 1 metro. Em Guarujá, as temperaturas variam entre 19 e 22 graus. Em Bertioga, mínima de 17. Em Cubatão, há previsão de chuva. Os termômetros podem chegar aos 23 graus. Na Praia Grande, o sol aparece, mínima de 18 e máxima de 20 graus. Em Itanhaém, a máxima deve ser de 22 graus. Em Peruíbe, os termômetros variam de 17 a 22 graus. No Vale do Ribeira, a sexta também será de sol. Em Registro, mínima de 15 graus. Em 7 Barras, máxima de 24. Em Cananéia, máxima de 22. E em Ilha Comprida, máxima de 21 graus. Em Santos, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei do Executivo para regulamentar na cidade a circulação de equipamentos de mobilidade individual, elétricos ou motorizados, como bicicletas, patinetes, patins, skates e monociclos. O projeto ainda precisa ser sancionado. Quem circula principalmente pela ciclovia reforça a importância da responsabilidade dos condutores. E mais, da necessidade de fiscalização para evitar acidentes. O projeto do Executivo foi votado na Câmara de Santos em primeira discussão no dia 18 de maio e em segunda na última terça-feira. Agora volta para o prefeito assinar ou não. Caso esse projeto vire mesmo uma lei, os equipamentos que são elétricos, como os monociclos, os patinetes e até mesmo os skates, vão ter um limite de velocidade de 6 km por hora em áreas de circulação de pedestres e de até 20 km por hora nas ciclovias e ciclofaixas aqui de Santos. Em relação às bicicletas motorizadas, esse limite é um pouco acima, até 25 km por hora nas ciclovias. Terá que ter um meio da gente andar. Por quê? Andar na pista, os carros podem passar por cima da gente.
O projeto de lei aponta ainda outras regras para veículos elétricos. É necessário ter um indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna, dianteira, traseira e lateral. Esses equipamentos devem ter as dimensões de largura e comprimento iguais ou inferiores às de uma cadeira de rodas, especificadas pela norma brasileira. E ainda, o equipamento é destinado ao uso individual, ou seja, não é permitido o transporte de passageiro, animal ou carga. É importante para que alguns tipos de veículos que andam a uma velocidade bem maior do que as bicicletas não causem nenhum tipo de acidente, nem para o transeunte que está atravessando, bem como para as bicicletas. Tem alguns carrinhos como o meu, eu vejo bastante andando, que são limitados, as velocidades são bem menores e é bem mais difícil ocorrer um acidente com esse tipo de carrinho. Para as bicicletas motorizadas nas ciclovias, só são permitidas as com potência máxima de até 350 watts. A bike não pode ter acelerador ou qualquer outro dispositivo de variação manual de potência. E além do indicador de velocidade, campainha e sinalização noturna, as bicicletas motorizadas precisam ter espelhos retrovisores dos dois lados e pneus em condições mínimas de segurança. É obrigatório o uso de capacete pelo ciclista. Outra coisa que eu acho interessante, que seria interessante para identificar cada uma delas, é colocar uma plaquinha, igual antigamente tinha em bicicleta, que usava-se bastante, né? Então eu acho que para identificação isso seria bem interessante. Identificação em tudo que for veículo. Bicicleta, ou nesta aqui, ou motorizada, qualquer veículo, né? Que transite aí pela ciclovia deve ter uma placa, uma identificação. Vale ressaltar que para qualquer um desses equipamentos, sendo um patinete ou uma bike motorizada, a velocidade deve ser reduzida na proximidade de áreas não sinalizadas e onde haja intensa movimentação de pedestres. Não é permitido obstruir a passagem ou prejudicar a circulação de pessoas, nem estacionar nos acessos aos prédios, e sem colocar em risco a segurança de ninguém. A fiscalização é da CET e da Guarda Municipal. E eu acho correto disciplinar. Elas não têm nem a velocidade adequada para andar na via pública e são muito rápidas para andar na ciclofaixa, na ciclovia. O senhor já viu o acidente? Como foi? Eu já vi pessoas querendo atravessar com criança e vir uma moto muito rápida e quase pegar, foi bem complicado. Não só pelas motos elétricas, mas também tem pessoas que praticam corrida na ciclovia, é super perigoso. Tem bicicletas que alcançam velocidade, mesmo sem ser elétrica, a velocidade muito maior do que a gente com uma dessa. Como eu ando a 18, tem gente que anda a 40, então tem muitos idosos que vão atravessar, tem crianças, tem pessoas com pet, então esse cuidado a gente sempre tem que ter, independente da velocidade que a gente ande. Todo mundo tem que ter disciplina no trânsito, né? A Prefeitura disse que aguarda o projeto chegar do Legislativo para que o prefeito sancione a lei. A Câmara informou que deve enviar o documento na próxima semana. O prazo é de 10 dias úteis após a votação. E a seguir, Plínio Fernandes, violonista de Itanhaém, teve mais uma conquista. Faturou o prêmio Revelação da Música Brasileira. Vem pra PG no inverno também. Diversas atividades para você e sua família curtirem o inverno em Praia Grande. E para aquecer ainda mais o frio, tem a maior festa junina do litoral paulista, Vila Junina 2023. Dia 2 de junho, João Gomes. Dia 3, Calcinha Preta. Dia 4, Zezé de Camargo e Luciano. Mais informações, praiagrande.sp.gov.br. Salve, salve família, não perca! Toda sexta-feira é Sexta da Carne Carrefour. Carne de qualidade, cortadas do seu jeito, com ofertas incríveis para você fazer bife, fazer churrasco e estrogonofe. Opa, fazemos!
Coxão mole bovino, R$ 24,90 ao quilo no meu Carrefour. Filezinho de frango Seara, 1 quilo, R$ 12,98 no meu Carrefour. Bisteca suína, R$ 9,90 ao quilo no meu Carrefour. Carrefour. Um homem roubou uma farmácia na Ponta da Praia, em Santos, e fugiu da polícia pelo mar. Esse é um dos destaques aqui do G1. Isso aconteceu na madrugada de hoje, numa farmácia que fica na Ponta da Praia, no Canal 7. O homem ele foi flagrado, ele acabou fugindo em direção ao calçadão da praia e pulou na mureta e saiu nadando. E essa e outras notícias você pode ver aí pelo QR Code que aparece aí na sua tela. Todas as informações. Só acessar lá. E agora a gente vai falar sobre alguns tributos municipais. Sabe aqueles tributos que muita gente não consegue pagar a dívida e ela acaba só aumentando? Em Guarujá tem uma boa notícia que pode ajudar quem está nessa situação. Impostos como IPTU e o ISS podem ser parcelados em até 60 vezes. E quanto menor a parcela, maior o desconto das multas e dos juros. A Prefeitura de Guarujá é um dos locais para o contribuinte da cidade pedir o refis. O programa de recuperação fiscal existe para quem precisa colocar em dia dívidas de impostos municipais como o IPTU. O serviço também pode ser acessado pela internet. Todos os contribuintes que tenham débitos com o município até 31 de 12 de 2022. IPTU, ISS, taxas e as multas, não a multa pecuniária, as multas por auto de infração, isso também serão considerados para o refis. O desconto sobre juros e multa chega a 100% para quem for parcelar a dívida em até 5 vezes. De 6 a 12 parcelas, a isenção da multa e o desconto sobre os juros é de 80%. De 13 a 24 parcelas, o desconto sobre a multa é de 80% e de 70% sobre os juros. De 25 a 30 prestações, o desconto sobre a multa é de 70% e sobre os juros, 60%. De 31 até 60 parcelas, a redução de juros e multa é de 50%. Quem tem dívidas a partir de R$50 mil também pode obter outros benefícios na hora de negociar a quitação da dívida. O parcelamento pode chegar até 120 vezes. O refis aqui em Guarujá deve durar 90 dias, contando do dia 1º de junho. O ideal é que o contribuinte consiga negociar a dívida nesse período, para evitar juros e multas mais altos ainda no futuro. Hoje nós temos 7 bilhões e 500 milhões de dívida ativa. Tá? Nós estamos depurando agora todo o nosso cadastro e a intenção nossa é fazer a negativação. Já estamos fazendo um convênio com o cartório de registro de imóveis para a gente pegar o cadastro atualizado e também do cartório de notas para que nós possamos protestar. Então é uma oportunidade para o contribuinte saldar seus débitos, porque a partir desse momento a gente vai ter essa possibilidade de fazer a negativação. O atendimento na Prefeitura é de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. E aos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde. Outra opção para negociar a dívida de forma presencial é o posto municipal da Vila Alice, no bairro Santa Rosa, em Vicente de Carvalho. É dele o prêmio de artista revelação da música brasileira. O violonista Plínio Fernandes, que nasceu em Itanhaém e hoje vive em Londres, gravou um vídeo contando a emoção de mais essa conquista. A premiação foi ontem no Rio de Janeiro. Uma cerimônia lindíssima no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, repleta de números musicais excepcionais, de grandes artistas brasileiros. E ter feito parte dessa festa foi algo realmente muito, muito, muito especial, que marcou a minha vida de uma forma muito profunda. Aqui está a estatueta, que foge dos moldes tradicionais de um troféu de prêmio. Isso aqui representa a Vitória Régia e é uma obra de arte linda, então fico muito, muito contente de trazer esse prêmio para casa e para a região, para Itanhaém. Esse prêmio de revelação foi ganho há anos atrás por grandes expoentes da música brasileira, inclusive a Alcione, que foi homenageada do prêmio ontem, ganhou esse prêmio de revelação há muitos anos atrás, entre outros grandes artistas. Então fico muito contente e é isso. A Baixada Santista está em vista
em seus artistas, na cultura local. E é isso. Muito obrigado a todos e valeu! Parabéns ao Plínio Fernandes, que é inspiração até para outros músicos aqui da região. Ele que é instrumentista e começou a tocar influenciado pela família, principalmente pelo pai. Parabéns. 45 mil edições publicadas. Hoje, Dia da Imprensa, o jornal A Tribuna também comemora uma conquista. É o que você vai ver no próximo bloco. Chegamos com tudo para você economizar muito. Vem aproveitar essa mega promoção antes que os estoques acabem. Agora, na Doutor do Sono, o colchão tem o mesmo preço. É isso mesmo. E você só escolhe o tamanho. Pode ser casal, queen ou king. É oportunidade. O box mais o colchão, tudo com parcelas de R$ 199. Chance única, hein? Você não vai querer ficar fora dessa. Corre para Doutor do Sono. Só aqui você encontra o mesmo preço e o tamanho você escolhe. Vem pra PG no inverno também. Diversas atividades para você e sua família curtirem o inverno em Praia Grande. E para aquecer ainda mais o frio, tem a maior festa junina do litoral paulista. Vila Junina 2023. Dia 2 de junho, João Gomes. Dia 3, Calcinha Preta. Dia 4, Zezé de Camargo e Luciano. Mais informações, praiagrande.sp.gov.br. Jennifer está atrás de testemunhas que provem que Theo é um criminoso. É porque esse tal de Orfeu conhece o Theo desde muito tempo, então pode ser que ele saiba de alguma mulher que sofreu a mesma... Cara, quer saber de uma coisa? Eu mesma deveria ir lá conversar com esse Orfeu. Só que o Hugo recebeu a missão de fazer ela desistir dessa ideia. Por que eu não posso? Por que eu não posso falar com o Orfeu? Tô te pedindo, por favor. Hoje, vai na fé. Agora às 7h30 da noite, o JT2 de volta aí com uma notícia muito especial. Uma reportagem muito importante pra gente aqui do Grupo Tribuna. O jornal A Tribuna está entre os 15 mais antigos do país, o que está há mais tempo em circulação fora de uma capital e hoje atingiu uma marca histórica. 45 mil edições publicadas. O dia de seu Rutinaldo só começa para valer depois do café e da leitura do jornal. Um jornal assim de uma grande credibilidade, entendeu? E que passa as notícias pra gente diariamente e a gente fica inteirado disso. Ele se tornou leitor assíduo ainda na infância. E o gosto pelo jornal A Tribuna foi passando de geração em geração. Meu avô, ele lia também o jornal e na época era molequinho, mas eu via que ele lia já A Tribuna. Depois ele passou pro meu pai e meu pai para mim e assim, vai uma geração de geração, como a própria família Santini, né? De geração em geração. Como seu Rutinaldo, o jornal referência na região conquistou milhares de leitores desde o início de sua trajetória, em 1894. Já são 129 anos de história. Traz aquela notícia já comentada, analisada corretamente, devidamente, né, repercutida em toda a região. É um formador de opinião que todos admiram e respeitam, né? Acho que está aí o segredo. Por mais que o digital venha conquistando cada vez mais espaço entre os leitores, há os que não abrem mão de folhear o jornal impresso. Eu gosto de me envolver com a leitura, é uma coisa que eu me sinto bem, gosto de saber as novidades da cidade e interagir com tudo que está acontecendo no dia a dia. E neste 1º de junho, o jornal conquistou uma marca importante. Foi publicada a edição número 45 mil. A primeira página deste dia especial deu destaque para os leitores. Quando um veículo
um jornal publica 45 mil edições consecutivas, isso só é possível porque ele tem a sua história muito próxima, muito enraizada na comunidade. Ele foi capaz de construir uma história de credibilidade, de confiança mútua, de respeito e de uma relação profunda com uma região tão importante como a que a Tribuna serve hoje no Brasil. As capas, além de serem essenciais para atrair a atenção dos leitores, com resumos dos principais conteúdos do jornal, servem também para preservar a história. Não são poucos os exemplos de edições que marcaram época. A primeira página de 7 de setembro de 1922 comemorava o centenário da independência, com uma ilustração feita em bico de pena de José Bonifácio de Andrade Silva. A de 8 de maio de 1945 anunciava a vitória dos aliados na Segunda Grande Guerra Mundial. 16 de junho de 1957, registrava a visita do então presidente de Portugal, Craveiro Lopes, marcada por uma das maiores recepções na história da cidade. 14 de março de 1969, época de ditadura com um regime de censura. Apesar da diagramação padrão, a capa causou revolta em Santos com a cassação do prefeito eleito Esmeraldo Tarquínio. 26 de fevereiro de 1984, provavelmente a manchete mais forte e trágica produzida pelo jornal, o incêndio da Vila Socó em Cubatão, que resultou em 93 mortes. 2 de maio de 1994, outra capa histórica, a morte do ídolo brasileiro Ayrton Senna. Em 12 de setembro de 2001, a capa foi tomada pela imagem devastadora do que restou do World Trade Center em Nova York, depois de ataques terroristas. Esses são só alguns exemplos de fatos históricos de Santos e do mundo que tiveram destaque no jornal A Tribuna. Mais recentemente, outras duas capas ganharam repercussão internacional. A edição especial sobre Pelé, que mostrou desde suas origens até sua despedida emocionante. A procura foi tanta que foram necessárias 7 tiragens de exemplares. E a edição sobre a morte da rainha do rock, Rita Lee. A capa, criativa e fora dos padrões, acabou virando notícia em portais de vários países. O segredo da primeira página, de uma boa primeira página, é você aliar o design com a informação. É você ter a criatividade, ter a ousadia, mas também não esquecer que a gente está fazendo um jornal e pensar no leitor. Trabalho feito por uma equipe comprometida em informar e inovar. Desde 1894, a Tribuna vem levando todas as informações da região, do país e do mundo. E ver que a gente também, como equipe, está fazendo parte dessa história, não tem como não sentir orgulho disso. Nos últimos 2 anos a gente mudou bastante a questão do design do jornal. A gente tentou tornar o jornal mais leve, principalmente trazendo um conceito de uma capa atrativa, porque a Tribuna sempre foi um jornal muito tradicional, continua sendo, mas a gente aplicou alguns elementos de internet que a gente aprendeu aqui durante muito tempo no G1 para tornar a capa mais atrativa. Afinal, o que vende o jornal é a capa e a gente tem as melhores pessoas aqui para fazer um trabalho desse. Parabéns a todos que ajudam a escrever essa história e principalmente aos leitores, como o seu Rutinaldo. O Jornal da Tribuna fica por aqui, você pode acessar o Globoplay para assistir às nossas reportagens e tem muitas outras notícias no G1 Santos. Uma excelente noite para todos. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento: Plano Santa Saúde. Há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Imagine comer uma feijoada com grãos colhidos direto do pé.
Quem não ama feijão no Brasil, né? Só no Belezas da Terra. Sábado, no É de Casa. Para o PL é hora de cobrar a continuidade da geração de empregos e de fiscalizar o que prometeram, mas não estão entregando. Está na hora de voltar a falar de Brasil. O PL se tornou o maior partido do país, porque entendeu o verdadeiro valor do orgulho de ser brasileiro. Nosso capitão resgatou esse sentimento de amor pelo Brasil. Filie-se ao PL. Assista agora a sua novela das 7. Vai na fé, saboreie com Sadia. Seu dia pede Sadia. No capítulo anterior... É que uma das vítimas